Bom, eu tenho que afirmar aqui que eu juro que eu tentei fazer um roteiro para esse vídeo. O problema é que quando eu estou tentando fazer um roteiro sobre uma dissertação, muitas vezes eu simplesmente me perco, porque a minha cabeça funciona muito mais rápido do que meus dedos e minha boca. Mas enfim, vamos lá. Hoje nós vamos falar novamente sobre vilões, dentro desse projeto maravilhoso meu que é o Criando a partir de Hate, mas o hate não é sobre o personagem em si, que inspira no caso, né? Mas sim sobre um fenômeno que esse personagem acaba fazendo parte, que é o fenômeno vilões bonitos e justificáveis. E lembrando que eu não estou falando de justificável por causa da justificativa, e sim porque tem um bando de acerebrado que gosta de defender vilão só porque ele é bonito. E eu vou explicar o porquê que esse fenômeno existe. E em resumo, como um amigo meu num grupo falou, é porque na real o vilão não soca fofo. E eu acho esse exemplo muito bom e que fala muito sobre todo o nosso desejo de potência. É claro que isso aqui se refere à filosofia, mais especificamente à filosofia nietzschiana, mas o que eu tô querendo dizer aqui, muita gente gosta de vilão bonito, porque o vilão bonito ele reflete essa necessidade que a gente tem por poder, e poderes de formas diferentes. O vilão geralmente ele representa isso. É alguém que vai fazer o que quer porque ele tem essa capacidade e as pessoas muitas vezes querem se projetar nisso. E existe também o desejo por potência, até mesmo um desejo de ser dominado, né? Porque isso de certa forma às vezes vira um poder. Existe uma questão desse desejo da coisa mais obscura da mente humana, que tem essa coisa do... muitas vezes o desejo de falar mais alto que a gente. O ponto é que eu acho isso muito questionável, porque simplesmente vai refletir em diversas tendências moralistas, especialmente na sociedade ocidental, que ela é majoritariamente colonizada cristã, e aí, tipo, se você vê um personagem que não tá necessariamente dentro de um padrão de beleza, e aí ele faz algo questionável, todo mundo odeia ele. Se esse personagem for bonito, ninguém questiona. Tá certo que eu acho chato também ficar criticando cada um com seus fetiches, né? Eu não fico criticando isso. Mas eu sou, como eu disse já em outros vídeos, eu sou da filosofia de todo mundo faz o que quiser, só não me enche a porra do saco, e eu também faço a mesma coisa. Eu faço o que eu quiser, só não preciso ficar enchendo o saco dos outros. Mas o problema é que a partir do momento que as pessoas gostam de ser moralistas sobre alguns tópicos, mas elas não questionam os próprios tópicos que ela comete, vamos dizer assim, tratar certas coisas como um pecado e ela fica julgando o pecado dos outros, mas ela não enxerga o próprio, aí essa pessoa me enche o saco. Mas vamos lá, eu vou dissertar um pouco melhor sobre isso. Eu vou tentar fazer esse vídeo ali no máximo em 20 minutos, tá bom? Vamos lá. Primeiramente eu gostaria de falar que você pode me seguir também no Twitter e no Instagram, tem os links na descrição ou os arrobas aí na tela, portanto você vai lá procurar. No Twitter é @ilustregui, ou é ilustre_gui, se eu não me engano, me fugiu a cabeça, e no Instagram é @ilustreguilherme, enfim. Vamos lá, o personagem que vocês estão vendo aí sendo desenhado no fundo, inclusive eu estou fazendo aí com uma tela diferente, é um recorte ali mais cinematográfico, eu recomendo inclusive, porque parece tudo que você faz desse tipo de parâmetro fica extremamente dinâmico, mas enfim. Esse personagem é o Altron Argentum, ele é um dos vilões e antagonistas futuros da minha história, ele ainda não apareceu, vai aparecer no futuro. E lembrando também que eu tenho o webmangá e você pode ler também aí, tá o link na descrição pro webtoon em inglês, mas você pode ler em português no Funktoon, que também tá na descrição. Vai lá e dá um like, mas enfim. O Altron, ele é inspirado no Sephiroth, vilão e antagonista da série, né, especificamente da série Final Fantasy VII. Lembrando que cada título numerado é uma espécie de série separada, né? Eles dividem mesmo que elementos, né, entre os títulos numerados, mas aquilo que é Final Fantasy VII não se mistura com aquilo que é 8, ou aquilo que é 6, dentre outras coisas. Né? O Sephiroth é um vilão tanto quanto curioso, porque em suma ele é uma espécie de super soldado feito por um experimento biológico, que é metade humano, metade alienígena. E ele enlouquece porque ele descobre que ele é feito para ser uma arma, e ele decide que ele vai atender às necessidades dessa parte alienígena dele, que tem a ver com os genes da mãe dele, que é a alienígena Genova, uma espécie de ser cósmico que vem do universo para destruir a Terra e usar a Terra como uma espécie de veículo para que ela infecte outros planetas. E o objetivo dele passa a ser esse, tornar a Terra em algo que ele possa infectar e viajar o mundo e o universo para isso, né? Mas antes disso ele era uma pessoa comum, ele era só um soldado, um soldier, né? Um herói de guerra que lutou em guerras e acabou com diversas batalhas extremamente sangrentas. Ele é o cara que resolveu o problema. E ele era extremamente poderoso e respeitado e lindo. E essa espécie de figura propagandista de exército. Em outras palavras, eu até fazia uma comparação. Para fazer uma comparação, ele seria uma espécie de Capitão América que deu errado. No sentido que, tipo, o Capitão América também é resultado de uma experiência, mas o Steve Rogers é uma pessoa essencialmente boa, por isso que ele consegue se manter na linha. Mas e se o Steve Rogers não fosse tanto? Seria mais ou menos essa comparação, apesar de que eu acho que ainda existem diferenças, mas o princípio ali é bem parecido, né? Na real, todos esses personagens que são frutos de experimentos, eles têm um pouco de parecido, né? É uma coisa meio Frankenstein, apesar de que o Frankenstein vem de uma outra ideia, né? Mas enfim. O ponto aqui é o seguinte, o Sephiroth é um personagem que, em suma, ele não é muito profundo. A profundidade dele tá em você tentar analisar como que ele enlouquece ao descobrir de que ele era uma arma. Então ele meio que aceita esse processo de que a gente fala que é a profecia que se autocumpre, né? Ele se enxerga como uma arma a partir do momento que ele descobre que ele era aceito pra ser feito isso, né? Como se fosse uma espécie de evolução. Quando ele entende o papel daquilo que ele representa, ele entende as vontades da Genova, ou melhor, ele acha que entende, baseado nos estudos lá que ele encontra sobre a origem dele, ele fala, então é isso, então eu vou destruir essa merda toda
eu vou agora dominar o mundo porque é o meu destino, porque eu sou um ser evoluído, eu sou o verdadeiro Cetra. Cetra, inclusive, é uma espécie de humano lá do universo de Final Fantasy VII, que eram os seres ancestrais que eram capazes de falar com a Terra e eles eram conectados com a natureza e tudo mais. Quem, na verdade, é o último Cetra, ou, na verdade, o último meio Cetra é a Aerith, que é uma das personagens que vão pra nossa party, né? Inclusive, o Sephiroth mata ela. Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte. Ele, enquanto vilão, a expansividade do personagem dele tá mais em relação à conexão que ele tem com o Cloud, como que ele é uma espécie de foil do Cloud, ele era a inspiração dele, e em suma o Cloud ele percebe que, cara, apesar além desse cara ter ferrado com a vida dele, esse cara representa tudo aquilo que ele teme ser, porque ele é muito poderoso e portanto ele é muito perigoso, e é preciso tomar cuidado, e ele também é o cara que, por ter muito poder, ninguém questiona ele, e todas as pessoas temem ele, e ele faz o que ele quiser essencialmente, e no final ele tem que se levantar contra aquilo que inspirou ele a ser quem ele é. Além de outras contrapartes que eles tentam fazer, essas conexões, né, entre o Cloud e o Sephiroth, que na real tem a ver com a franquia setting toda, né, apresentada no Crisis Core, apresentada no Advent Children. O Cloud, ao mesmo tempo que ele se inspira pelo Sephiroth, ele também o teme, porque ele é esse foil, né? O foil é um termo narrativo que a gente usa, porque o que é foil? Em inglês, por exemplo, papel alumínio se chama tin foil, e o papel alumínio ele é reflexivo, então o foil tem a ver com essa reflexão. E o ponto é, toda reflexão, se você se olha no espelho e você levanta a sua mão direita, o seu reflexo vai parecer que está levantando a esquerda no ponto de vista dele. Então ele é uma reflexão, mas uma reflexão do contrário daquilo que você é. Então enquanto o Cloud é um cara que ele tá muito preocupado em proteger quem ele ama, o Sephiroth ele tá preocupado em destruir aquilo que ele odeia, né? Destruir aquilo que vai contra ele, porque ele acredita ser esse ser superior que tem direito a fazer aquilo que ele quer fazer, né? E também existe um elemento meio trágico, porque ainda mais ali no Final Fantasy Crisis Core, que é um jogo de PSP que conta meio com a origem desse universo, o Sephiroth era um cara um tanto quanto pacífico, e ele meio que se via um pouco afastado dos outros porque ele era muito forte, mas ele era essencialmente uma pessoa normal, ele só queria fazer aquilo que ele considerava certo, aquilo que ele foi treinado pra fazer, e ele queria ter amigos e tudo mais. E ele tinha amigos, né? Mas enfim, aí vem um elemento trágico, ele descobre que ele é esse experimento muito louco, e ele meio que abraça essa loucura dele, ele decide aceitar essa queda. É o arco do personagem que cai, né? Que é a coisa do... Se o personagem que acende é aquele que acredita numa mentira e ele descobre a verdade dele, no caso, o Sephiroth é o contrário. Aliás, não necessariamente o contrário, porque na real ele descobre a verdade dele, mas essa verdade dele faz ele não ascender, faz ele descender, né? Faz ele cair. Só que é muito cômico, porque se você parar pra pensar, esse termo de descobrir a verdade tem a ver com você descobrir uma verdade que na real transcende você mesmo. No caso, o Sephiroth já era uma pessoa boa. A verdade dele era que ele poderia ir contra a natureza dele de ser um alienígena destruidor de mundos, mas aí ele decide abraçar de que ele só pode ser aquilo. Então, tecnicamente, ele tá abraçando uma mentira. Mas enfim, né? Curiosidades. Eu vou falar mais sobre isso na questão de arcos de personagem num vídeo futuro que eu pretendo fazer, que é bem interessante essa coisa, né? Os 3 arcos, o de ascendência, o de descendência e o arco plano. Mas enfim, né? Vamos lá. O Altron, ele, por ser inspirado pelo Sephiroth, tem alguns aspectos dele, mas em suma, o que o Altron é? Ele é, na verdade, o irmão mais velho de uma outra personagem da história, que é a Bellator Argenton. Na verdade ela tem outro nome, mas Bellator é o título que dão a ela, então ela adota como nome, que significa uma bela guerreira. E ela vira a rainha, a primeira rainha do reino de Alpha, onde o Ranks é príncipe no presente da história. E no caso, o Ranks ele é descendente desses personagens, né? Não vou falar de qual, se é da rainha ou se é do Altron, fica aí o debate. E o ponto curioso é, o Altron, ele era um cara que acreditava muito nessa coisa da regra do mais forte. O mais forte deve mandar, o mais forte deve controlar a lei do mundo e a lei do poder. Quem tem poder controla tudo, né? E o ponto é, a Bellator não acreditava muito nisso, porque primeiro, o poder tem muitas faces, e que poder nós estamos falando, qual é o poder que controla, e 2, não existe união se a relação é só de dominância, e ela acreditava de que a relação de união é o que mantém o equilíbrio, que pode manter uma paz. O ponto é que em certo momento, o Altron respeitava muito a irmã dele, até que a irmã dele acontece uns certos eventos com relação à história dela, e isso aí eu deixo pra fazer um vídeo sobre ela que eu pretendo fazer, e o ponto é, isso faz ele passar a acreditar cada vez mais na filosofia dele. Ele passa a discordar da irmã dele e ele passa a perceber que, tipo, se ele acredita que o poder controla tudo, então ele pode simplesmente utilizar do poder dele pra dominar a irmã dele e ter o reino para si. O problema é que ele não consegue esse objetivo. E todo o arco dele tem essa construção dele entender de que ele tem esse direito de fazer isso, porque ele é melhor, porque ele é mais forte, porque ele é mais bonito, porque ele é mais alto, porque ele é mais. Não à toa eu tentei fazer ele uma espécie de caricatura dessa coisa do personagem bonito, do personagem gostoso. Vocês estão vendo aí na tela, ele é um baita do gostoso. Mas o ponto é o seguinte... Esse personagem ele é feito, eu fiz ele com essa intenção de pegar essa ideia do personagem que é bonito e que acha que pode fazer tudo porque ele é bonito, como algumas pessoas no mundo real acreditam que pode fazer, e isso na real é um fenômeno real, que é o que alguns pesquisadores chamam de beauty privilege,
E isso também tá alinhado até com algumas tendências do racismo estrutural da nossa sociedade. Ah, Guilherme, não existe. Para, cala a boca e fica quieto. Existe. Mas o ponto é o seguinte, o beauty privilege ele tá alinhado com essas tendências de preconceito porque tudo aquilo que tá mais alinhado a um padrão de beleza instituído por nossas raízes colonizadoras, né, raízes colonizadas, vamos dizer assim, se você não tiver muito alinhado a esse padrão de beleza que é eurocêntrico, inclusive, você é considerado feio e as pessoas têm mais preconceito contra você. E isso acontece em várias esferas sociais, você muito provavelmente também faz isso. Existe uma diferença entre o padrão de beleza instituído pela sociedade, né, pela estrutura, e existe o padrão de beleza pessoal, que é aquilo que cada um acha belo, né? A gente acha bonito. E vai muito para um senso pessoal. O ponto é, a grosso modo, e a nível de referência, tipo assim, a nível de sociedade, o padrão de beleza ele é mais eurocêntrico e tudo mais. E o ponto era esse. Eu queria fazer esse personagem que tivesse alinhado com isso e que acredita que pode fazer tudo com isso. E a história ia mostrar que não é assim muito bem que funciona. Que existem outros fatores, que as pessoas são mais complexas e de que esse tipo de coisa precisa ser mudado. Tá certo que isso aí é mais a minha crítica social foda, vamos dizer assim. Mas o ponto é, e se eu fizesse esse personagem e escancarasse essa coisa? Porque tem muito personagem que é muito bonito, que ele é desenhado propositalmente pra atingir certos padrões de beleza, e isso tanto em quadrinhos americanos, quanto em mangá, quanto em jogos, que muitas vezes eles estão disfarçando a motivação deles através das filosofias que ele atende. Só que no fim, no geral mesmo, o grande aval que eles têm pra relação que as pessoas têm é porque as pessoas acham eles bonitos. E isso serve pra diversos padrões de beleza, até pra aqueles que estariam meio que fora do padrão de beleza. Acho que o maior exemplo disso, pra mim, seria o Dabi de Boku no Hero. Porque, apesar dele ter aquela cicatriz na cara, ele é um personagem que tem toda aquela marra de ser um cara dominante, de ser um cara gostoso, malvadão, edgy. E, gente, todo o arco dele é um arco de que ele quer se vingar da família dele porque a família dele maltratou ele. E apesar de ser compreensível esse arco de abuso familiar, o nível que chega a ponto dele querer se vingar de todas as pessoas do mundo da sociedade por uma questão até que a obra tenta abordar, que é a questão da sociedade dos heróis, como a sociedade do herói ela é preconceituosa com aquele que não entra dentro desse padrão de herói, então meio que já tá alinhado com o que eu tô comentando. A história leva a consequências muito absurdas, coisas que pra mim parecem que ali, tipo, ok, você passou um pouco na linha, amigo. Só que tem um monte de gente que gosta dele, porque das duas uma, ou porque o plot de abuso familiar passou bem perto de casa, né? Ou o meu único justificativa que tem é porque ele é bonito. Porque se ele fosse realmente feio, um personagem que não atende essas necessidades, ninguém ia ligar pra ele. O maior exemplo disso é aquele personagem que parece um réptil, que também é da Liga dos Vilões, e ele é inspirado lá pelo Stain. E, cara, ele é um dinossauro, ninguém liga pra ele, tá ligado? Ninguém. Por quê? Porque ele não é bonito, em essência é isso. E a gente também tem essas movimentações também, porque, tipo, no geral, como eu costumo dizer, eu não sou uma pessoa muito moralista, eu acho que todo mundo pode fazer aquilo que quiser, de novo, só não me encher o saco. E eu mesmo desenho personagens baseados naquilo que eu gosto de achar bonito, inclusive tanto pros personagens masculinos quanto femininos. Então eu consigo entender por que as pessoas vão querer se atrair a isso. Afinal, muitas vezes a pessoa tá lendo esses quadrinhos de modo também a achar esse equilíbrio entre um conteúdo que enriqueça com a leitura dele, apesar de que a leitura é responsabilidade do leitor. Então vai ter gente que vai querer ler o bagulho e não vai querer ver profundidade nenhuma, mas vai ter gente que vai querer ter alguma coisa. E ao mesmo tempo também se mistura com a necessidade de uma espécie de escapismo. E é compreensível isso. Mas o ponto eu acho muito cômico o quanto que isso nunca é colocado em pauta pra nada. E aí se a gente vai pro outro lado, é sempre muito engraçado. Porque se você tem um personagem que ele é do bem, mas ele não é tão belo, ou ele não representa o tipo de beleza que o leitor acha interessante, as pessoas também não iam ligar muito pra ele. Então existe também uma questão, parece que é uma vaidade externalizada, no sentido de que você tá projetando uma vaidade num personagem e não em você. Ao mesmo tempo que também é sobre você. Parece que é um egoísmo misturando com uma vaidade, porque você quer que aquele personagem ele tem que atender todas as suas necessidades visuais, daquilo que você acha excitante, aquilo que ataca o seu eros, o seu desejo, ao mesmo tempo também de que você vai querer justificar essa coisa que é superficial com a motivação do personagem. Mas no fim mesmo, meio que não importa essa motivação. Isso também entra também com outras coisas que eu comentei sobre, que eu já comentei com amigos meus, sobre essas discussões do que faz um vilão bom. Gente, ninguém sabe o que faz um vilão bom. O que faz um vilão bom é se ele tá dentro do tema da história. Se o tema da história é salvar o mundo de um cataclisma, o vilão ele pode só querer destruir o mundo e deixar com que o mundo se destrua. Isso é superficial para outras histórias que estão querendo discutir outras condições. Mas se serve ao tema, então é bom. Esse é o ponto. Tem outra coisa também. Existem vilões que eles estão simplesmente ali pra serem maus. Assim como existem pessoas no mundo que estão ali simplesmente pra serem más, pra fazer merda, pra achar que podem fazer tudo. E não existe complicações no crescimento dela, na sua criação e coisas que ela entendeu, ou experiências traumáticas. Existe essa afirmação axiomática de que se o vilão ele não tem uma justificativa, ele não é um vilão bom. Eu acho isso estúpido. Primeiro que é uma leitura estúpida. Tá ligado? Existem diversos vilões que eles não têm justificativa pra nada, eles simplesmente são ruins. Assim como existem pessoas no mundo que são simplesmente ruins.
E aí eu tô dizendo que existe essa essencialidade de um bem e de mal? Não, é um espectro. Mas como todo espectro de cores, imagine um gradiente de preto e branco. O meio dele é cinza. Só que é um gradiente. A questão é, todo gradiente também tem os seus extremos. Existem vilões que vão ser só extremos, vão ser simplesmente ruins. Não vão ter outras coisas que humanizem ele, porque o que torna ele o vilão é a desumanização, o que ele tem para si próprio e que ele faz com as outras pessoas, né? Mas o ponto aqui é o seguinte: eu acho muito cômico que se a grande maioria dos personagens, inclusive, servem pra heróis também. Heróis que muitas vezes fazem merda, fazem besteira, maltratam, tem esses passados trágicos de eu sou também uma vítima do sistema. Acho que o maior exemplo disso é o Bakugou de Boku no Hero. Se ele não fosse loirinho, bonitinho como ele é, mas ele faz várias caretas. Mas ele ainda, quando ele é desenhado de forma neutra, ele é feito pra parecer um cantor de K-pop genérico. O ponto é, se ele não fosse bonitinho como ele é, ninguém ia se importar com o arco de superação dele. Do mesmo jeito que ninguém se importa, por exemplo, ninguém se importa com o Mineta. E sabe o que é engraçado? Se o Mineta fosse desenhado de forma bonita, ninguém, absolutamente, eu afirmo isso categoricamente, ninguém ia ligar pra todos os abusos que ele faz com as outras alunas. Até porque, de real, ninguém liga pra isso, de fato. Só as pessoas que são muito chatas, porque, tipo, o abuso, pensa numa coisa, quando a gente tá querendo escrever uma história que fala sobre abuso, o abuso, pra ele ter, de fato, um poder de relevância na narrativa, aquilo precisa ser tratado de forma séria. E tanto no universo quanto na narrativa. Como assim no universo? No universo de Boku no Hero, a grande maioria das garotas ali tem poderes. Por exemplo, cada uma delas ali tem, tipo, formas múltiplas de matar o Mineta. Então, tipo, elas têm uma forma de defesa, uma autonomia, que se acontece alguma coisa com ele vai apanhar. E não à toa isso acontece, então é tratado como piada. Agora, se é um universo onde essa autonomia, esse meio de defesa não existe, aí que acaba se tornando muito mais pesado. É por isso que existe essa questão de uma leniência, do autor, que é o que eu falo que um autor menos capacitado, que é ele tentar tocar num assunto muito sério, sem ele perceber que o universo que ele criou, esse assunto já não deveria ser mais um assunto em questão, né? Por isso que o Mineta ninguém leva a sério, e por isso que as pessoas só detestam ele porque ele é feio, porque ele é um personagem comédico e porque ele de fato tá fazendo uma parada escrota que é abusar da garotada. O ponto é, se ele fosse bonito, ninguém ia ligar pra isso. Ninguém ia ligar, absolutamente ninguém ia ligar. Você literalmente tem histórias onde você tem, tipo, antagonistas que são, tipo, predadores sexuais, tipo, óbvios, assim, tipo, estampado na tela. Só que eles são bonitos e eles atendem um padrão de beleza. E aí todo mundo acha ok. E o mesmo serve pra personagem feminina também. Você tem personagem que há muitos momentos não estão fazendo... Só estão fazendo bagunça, só estão fazendo besteira, só fazem merda, assassinam, genocidam, torturam, mas porque elas são bonitas, todo mundo passa pano. E isso tanto mulheres passando pano contra homens, né? Quanto homens fazendo isso também. E eu acho isso cômico, muito cômico, porque na real é só um reflexo desse nosso desejo por potência, desse nosso desejo por poder, pela nossa sedução que a gente tem pelo poder, e por causa de toda essa parte da nossa mente que é mais obscura. E aí, tipo, de novo, se você acha legal gostar de vilões, goste. Eu não tô falando que você tem que parar. Muito pelo contrário, assuma que você goste e não seja moralista. Não seja moralista, assuma que esse seu gosto, ele de fato tem essa parte mais obscura da sua psique. Mas entenda de novo que isso também tá dentro do ambiente ficcional e também entenda que existem certas paradas que podem ser criticadas. Eu acho muito cômico, por exemplo, em certas estruturas, quando as pessoas questionam por que certas personagens femininas são desenhadas a modos de ser sensual, mas se você faz outros atos muito violentos na história só pelo fato de que tem a relação com a história, automaticamente é ok. Não, gente, entenda uma coisa. Essa coisa de que está relacionado à história, está intrínseco ou não, é irrelevante. É irrelevante. Tem muita coisa, ainda mais em obras visuais, que estão ali simplesmente pelo visual. Não à toa, quando a gente está fazendo o character design, existe uma característica chamada appeal. E aí esse appeal, ele vai se tornar uma subcategoria baseado naquilo que aquele personagem quer representar. Então, por exemplo, se o personagem, ele para ser cômico, ele vai ter uma espécie de comedy appeal. Vai ser se ele se veste de forma esquisita, se ele vai ser engraçado ou não. Se o personagem, ele para ser badass, ele vai ter esse apelo badass. Se ele é pra ele ser sensual, vai ter o sex appeal. Essas coisas, elas vão se variando baseado em conforme você faz o personagem. Por exemplo, o Altron aqui que eu tô fazendo, ele tem uma espécie de sex appeal. Ele tem essa coisa de ser meio daddy, entendeu? É objetivo. Eu faço ele a modo dele ser essa figura sensual para algumas pessoas, porque a ideia é fazer essa dominação dentro dessa lógica meio erótica, meio de desejo. Ao mesmo tempo que ele vai fazer coisas extremamente questionáveis, ele faz porque ele tem poder sobre ela. E aí, tipo, o ponto é, até que ponto esse negócio é ok, e até que ponto as pessoas também são permissivas com essa característica. E de fato são, muita gente é. De novo, você tem diversas histórias onde as pessoas passam pano pro personagem porque eles são bonitos. Porque existe essa coisa de que as pessoas, elas se recusam a ver a complexidade num herói, muitas vezes porque a complexidade do herói tá em justificar o porquê que ele é uma pessoa boa, só que no vilão é o contrário, a complexidade de que explica do porquê que ele é uma pessoa má. E aí as pessoas, parece que elas estão a todo momento buscando uma justificativa pra justificar os seus vícios, e não pra buscarem virtudes. E isso, de novo, vem também de uma espécie de cansaço social, de que as pessoas estão cansadas de simplesmente serem boas. Só que eu acho também que isso aí pode até se tornar um pouco perigoso. É questionável, eu acho que é uma problemática que pode ser debatida.
Por isso que os heróis, apesar de eles serem símbolos que representam alguém que resolve tudo sozinho na porrada, eles também podem representar ideais de que, tipo, você pode sempre buscar o melhor, assim, pode buscar aquilo que é melhor, fazer aquilo que é melhor, porque é o certo a se fazer, porque o mundo já tá cheio de gente filha da puta e você simplesmente querer ser mais um. Cara, me desculpa, eu não tenho por que gostar de você nem te respeitar se o seu objetivo é ser mais um ordinário que tem como objetivo ferrar a vida das outras pessoas. Agora, se você tem como objetivo melhorar a sua própria e não incomodar ninguém, a gente pode ser amigo. Pelo menos eu penso muito dessa forma, né? Mas, de novo, voltando, isso aqui é eu sendo chato. Então eu já peço desculpas por isso, mas também lembre-se em conta do que eu falei, tá? Se você gosta de vilões e acha eles legais, ache, faça o que você quiser, mas reconheça de que você gosta de um traste. Não tente dizer que ele é um bebê que está sendo, é o meu bebê que ninguém entende. Não, ele é um traste, ele é uma pessoa horrível, reconheça ele. Eu gosto do Sephiroth, ele é um dos meus personagens preferidos da ficção, e ele é um louco porque ele é alienígena, pura e simplesmente, e ele quer destruir o mundo, e eu acho isso maneiro pra caramba. Enfim, já ultrapassei o limite, eu queria fazer até 20 minutos, vamos ficar aos 25, ou então vou acelerar um pouquinho esse vídeo. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem aí com o resultado da minha arte, e caso você queira saber mais sobre o Altron, procure ler também o quadrinho, logo mais eu vou estar falando sobre ele, mas em resumo é isso. Ele é um cara que acredita que o poder rege tudo, e o poder pode ser qualquer poder, pode ser o poder da beleza, pode ser o poder da força, pode ser o poder da diplomacia, na real ele não acredita em diplomacia, então o poder da violência, da guerra, e ele acredita que ele tem direito a ser um rei, porque ele é o mais forte, porque ele é o mais bonito, porque ele é o mais alto, porque ele é o mais gostoso. E é isso o ponto. E ele acredita que isso tudo é essa justificativa. Então ele existe uma certa superficialidade, mas que na verdade está sendo refletida nessa discussão que eu quero trazer. Então ela é uma superficialidade profunda. Como eu gosto de dizer, para aqueles que têm a habilidade, a poça vira um oceano. Enfim, um beijo a todos. Lembrando, você pode me seguir no Insta e no Twitter. E também você pode ler o meu quadrinho tanto no Funktoon, em português, ou no Webtoon em inglês. Até o próximo vídeo, e que muito provavelmente vai ser sobre Kingdom Hearts. Beijos, beijos, beijos. Adoro vocês.